Olá a todos, vamos começar aqui mais um vídeo aqui. Vamos abordar nesse vídeo aqui os reflexos das altas temperaturas na produção de hortaliça. Aqui na região noroeste do Paraná, nós tivemos problemas bastante sérios aqui com essa questão das altas temperaturas. Então dá até desespero você ver as verduras, mesmo com solo molhado, começarem a murchar. Então, dentro dessa abordagem, a gente vai pensar aqui nessa questão aqui, que as verduras começam a queimar as bordas, as plantas no sistema radicular não conseguem se desenvolver, o solo fica muito aquecido, né? Aqui, no caso aqui da alface, ela aguenta no máximo aí 30 graus de temperatura e o solo tem atingido temperaturas até de 60 graus. Então, e isso fica aquela preocupação, o que eu faço? E se eu jogar água, eu vou queimar mais ainda as verduras? O que eu vou fazer? Aqui até tentei molhar os canteiros só molhando o solo para tentar abaixar a temperatura, mas o nível de estresse das plantas foi muito alto. Normalmente o que acontece quando tem altas temperaturas é haver pendoamento precoce, quer dizer, você diminui o ciclo dele, ele pendoa para dar flor, e eu tenho um período de colheita menor e com isso eu tenho que colocar a produção logo no mercado. Só que nesse caso nem isso atingiu, porque ela não conseguia se desenvolver. E aí entra aquela coisa, né? Meus lucros estão derretendo, né? Eu como aí um empresário na área de produção de hortaliça, essa época aqui de calor já é normalmente uma época mais aquecida, onde o clima diminui a produtividade e aumenta a demanda porque a oferta é menor e os preços são melhores. Na verdade, o que se faz é investimento para ter mais verdura nesse período aqui, com mais tecnologia, porque é onde o preço está mais favorável. Só que está favorável porque não tem oferta de produtos. Então, no mesmo aqui, no caso da hidroponia, a água da hidroponia ficou extremamente aquecida, isso também atrapalhou o desenvolvimento das plantas. E aí entra naquela questão do pequeno agricultor, daquela pessoa simples, sem tecnologia, né, molhando a sua hortinha com regador, o que ele vai fazer, né? Aqui no meu caso, mesmo tendo acesso, eu praticamente tive que parar de produzir, porque não consegue produzir. Eu mostrei aqui, depois eu vou mostrar aqui um vídeo, aí que eu gravei aqui meu drama aqui na minha horta, aqui em casa, aqui na região noroeste do Paraná. Por mais que eu tivesse atuando, eu não consegui produzir alface. Olá a todos. Vou mostrar para vocês aqui um problema que eu estou tendo aqui. Nesse período de calor eu não estou conseguindo produzir nada quase aqui na horta. A única coisa que está indo bem aqui é o Ora Pronobilis, que é uma cactácea, então ele tem resistência às altas temperaturas. Aliás, ele está até crescendo bastante, mas olha a situação do alface aqui, ó. Ele já era para ter colhido, ele não cresce, ele está murchando as horas mais quentes do dia, o solo fica tão quente que a raiz não consegue crescer. Essa aqui ainda não é hora do sol pleno no canteiro, e ó, já está com 35 graus a temperatura de solo. Essa temperatura de solo vai chegar a 60 graus. A gente está tendo problema de abortamento de flor aqui na pimenta, e a pimenta não consegue crescer
porque na hora de sol mais quente a planta está praticamente fechando os estômatos e desse jeito, ela não perdendo água por transpiração, ela não vai succionar a água do solo com os nutrientes, né? Então o processo de nutrição da planta cessa. Outro problema aqui, eu tive que tirar todo o quiabo. Com essas temperaturas extremas aqui, o quiabo chegou a 3 metros de altura sem dar nenhuma flor. Acabei arrancando. O mesmo problema eu tive com o giló. E podei ele agora para ver se com a brotação nova ele estimula dar flor aqui. Mas eu acho até que vai começar, ó. Tá aparecendo aqui, vamos ver se consigo pelo menos colher um pouco de giló. Aqui eu usei um artifício que a gente usava bastante em São Paulo, que é cobrir o canteiro com malche branco, porque ele reflete a luz do sol e diminui a temperatura do solo. Ela diminuiu a temperatura do solo, mas a parte que ficou para fora, ainda com essas temperaturas extremas aqui, na sombra aqui a sensação térmica tem chegado a 42 graus Celsius. Imagina aqui como que está o canteiro. Tá praticamente torrando o alface. Já é a segunda tentativa, mesmo cobrindo com sombrite, ela não foi para frente. A rúcula aqui eu deixei um bom período do tempo coberto, só que ela não chegou no porte que deveria chegar. Nós temos outros problemas que estão ocorrendo aqui, que é a questão da mosca branca. Então quando você bate aqui, ó, já começam umas mosquinhas voarem, e essa mosquinha aqui tá fazendo a farra aqui, ó, na couve, e essa incidência de mosca branca tá muito ligada à questão da alta temperatura que favorece aqui a procriação dessa praga. Outra coisa que está começando a aparecer em grande quantidade, que é ácaro no tomate, também ligado a essas altas temperaturas aqui e umidade relativa do ar mais baixa. Então, tudo isso tem uma questão: como que eu vou resolver esse problema? Então a gente tem exemplos aí de produção, principalmente na região de Israel, na região do deserto, onde se atinge altas temperaturas, e lá o que você faz é automatização com sensores que medem a temperatura do ar e a umidade e faz assim o controle das temperaturas. Então a gente entra primeiro mudança dos cultivares. Então, para o verão, as variedades que estavam plantando aqui na região noroeste, no próximo verão já não dá para utilizar a mesma. Houve uma mudança aqui no zoneamento climático. Então, tudo começa com a produção de mudas, onde eu vou escolher novas variedades, novos cultivares, e a partir daí trazer plantas com mais resistência a essa mudança climática. Então, aqui eu vou mostrar aqui um trabalho já feito pela Embrapa, que é o desenvolvimento da BRF Mediterrânea, que é uma face crespa que ganhou a preferência do mercado para produção em altas temperaturas. Mas ela foi desenvolvida aqui para a região do Paraná? Não, porque aqui antigamente entrava como característica de clima ameno, só que mudou. Então, esse ano nós tivemos um problema extremo e essa tendência do El Niño está se repetindo, grande. Então, vai ter que pensar realmente em trazer esses tipos de variedades aí. E esse trabalho de pesquisa já está sendo feito na área de desenvolvimento de cultivares. Já tem vários cultivares sendo desenvolvidos, lembrando que para lançar um produto novo leva até 10 anos.
Então já estão há muito tempo pensando já nas questões das mudanças climáticas. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter que mudar as tabelas de época ideal de plantio, né? O zoneamento climático mudou. Então aqui você vê um envelope de sementes e essa variedade aqui diz que pode plantar o ano todo de alface. E já viu que nessa região nossa aqui, que é a região noroeste de São Paulo, aqui noroeste do Paraná e mesmo nas outras regiões, eu vou ter alguns problemas com essa variedade aqui, porque o excesso de temperatura de solo foi muito grande. Então, para a produção, é que essa variedade aqui é para microverde, é para produzir em estufa já, né, dentro da bandeja. Então, provavelmente eu ainda vou ter possibilidade de colher, mas se for produzir em campo, ela já não é mais adequada. Então aqui você vê uma outra variedade, ó. Então deixa eu mostrar mais ou menos como que funciona essas tabelas de plantio. Aqui na área verde eu posso produzir aqui no Brasil de março a outubro, nessa região verde aqui, que é a região de clima quente. Então ela é boa para produzir quando começa a entrar de clima ameno. Só que nós temos um problema. Março e abril ainda não vai ser clima ameno aqui, vai começar a cair a temperatura. Nessas regiões aqui de fevereiro, agosto e setembro, eu posso plantar nessa área aqui de clima ameno. Então essa verde é clima quente, aqui né, são regiões de clima ameno, né, que pega aqui sul de Minas, uma parte do estado de São Paulo, e aqui pega um pedacinho aqui do Mato Grosso do Sul e aqui região noroeste do Paraná. Essa variedade aqui provavelmente já vai ter que se alterar o zoneamento climático. Vou mostrar aqui que isso não ocorre só aqui, a mudança de faixas ideais de plantio vai mudar no mundo todo. Então aqui uma variedade de beterraba plantada na região lá dos Estados Unidos. Ela é uma variedade para clima. Aqui se planta de abril a julho, que é verão lá nos Estados Unidos. Aqui você tem a região norte dos Estados Unidos, que é nessa época o clima é ameno, eu posso plantar essa região aqui. Abaixo aqui, pegando aqui, entrando já abaixo dessa área, eu posso plantar de março até setembro. Tá? Então, que lá já é uma região mais quente. E eu posso plantar aqui de fevereiro a maio, de setembro a novembro, que são aqui praticamente a entrada lá do outono e início de inverno nessa região mais quente. Então essa variedade é uma beterraba de clima frio. Então eu tenho que essa região aqui mais quente, pegando Califórnia, pegando aqui Novo México, pegando aqui Miami, eu só posso plantar ela no finalzinho do inverno, entrando no início da primavera e a começo aqui do período lá de outono. Né? Então vai ter mudança também lá. Quando teve mudança climática aqui, a mudança climática foi no mundo todo. Aqui tem uma variedade de cebolinha. A cebolinha teve uma vantagem, ela não engrossou muito, mas ela resistiu bastante a essa questão de calor aqui na nossa região. Então eu estou colhendo cebolinha, não tive muito problema, embora ela ficou um pouco mais fina, mas ela se adaptou bem. Então é um tipo de planta que para a nossa região aqui não teve muito problema. E a gente precisa pensar em soluções, né? Então, primeiro instalar sensores de umidade, se eu não posso estar lá olhando o termômetro, para começar a atuar e para abaixar essa temperatura. Então, colocar no sistema de irrigação sensores com válvulas que vão abrir e você pode
baixar a temperatura em campo, usando irrigação. Você pode também usar telas de sombreamento, né? Sombrite com a irrigação nos períodos quentes, e aí aumentando a umidade relativa do ar, você vai baixando a temperatura de solo e do ambiente. Só que tem um agravante: quando você começa a aumentar a umidade, você começa a aumentar doenças. Então provavelmente você vai ter que mudar a variedade para variedades mais resistentes aí, principalmente ao mildio, que vai dar com grande quantidade aqui na alface se aumentar a temperatura, a umidade do ambiente em períodos muito quentes. Aqui outra ideia é sombrite com nebulizador. Aqui o sistema de irrigação já não é via solo, né? E aí com o nebulizador eu posso estar borrifando e diminuindo a temperatura. Isso daí já é utilizado em tomate, principalmente para ajudar a combater a traça do tomateiro, que é uma das medidas aí de controle de pragas, aumentar a umidade relativa do ar. Aqui a nebulização com sistema de gotejo, então cada linha dessa aqui tem o gotejo, então você pode ter um sensor de solo para baixar a temperatura de solo, que para favorecer o desenvolvimento radicular, porque o solo estiver muito quente, a raiz não se desenvolve, ela fica atrofiada. E para a parte aérea, você com o nebulizador, você diminui a temperatura ambiental. Outra possibilidade, gotejo com sistema aqui de sombrite vermelho. Eu posso até usar um sombrite um pouquinho mais fechadinho, porque a cor vermelha ela não altera aí o desenvolvimento, a parte de fotossíntese da planta, tá? Por causa do espectro de absorção aí dentro da fotossíntese. O sombrite vermelho com um mulching branco. Então aqui eu tenho duas questões. O sombrite vermelho me diminui aqui a entrada de luz, sem alterar tanto a parte de fotossíntese. E aqui o sombrite branco, ele vai refletir o calor, né, dar uma luminosidade que entrar e sempre estabilizar a temperatura. No caso em campo, só o sombrite branco não funcionou aqui, porque eu consegui baixar a temperatura do solo, consegui diminuir aqui manter a umidade, mas a parte aérea ficou com um calor extremo aqui. Então vocês viram lá na minha horta aqui, mesmo com sombrite branco, a temperatura chegou a 40, 42 graus à sombra. Então com a temperatura acima de 60 graus na parte exposta direto ao sol, não surtiu efeito. Para surtir efeito eu tenho que usar um sistema de sombreamento. E a utilização do sombrite vermelho com melhoria da ventilação. Então deixar as estufas abertas na lateral para a circulação do ar e a troca de temperatura. Então basicamente as ideias que eu queria falar aqui são essas. É evidente que tem muito mais coisa para se abordar, mas eu não quero deixar aqui o vídeo muito longo, tá bom? Então, qualquer dúvida aí pode entrar aqui nos comentários e a gente vai esclarecendo num próximo vídeo. Até mais!